Neste início de ano, ao contrário do que estávamos todos a imaginar, um ano calmo, sereno, aconteceram coisas que eu direi que são extraordinárias. E porquê é que são extraordinárias? Enquanto em Viseu se discute o Barrelas Fest ou São Mateus Fest, na América há uma nova administração, uma administração imprevisível, com consequências que não podemos avaliar agora, mas podemos perspectivar alguma coisa. E quando digo isso, digo que para aqueles que acham que a história não se repete, estamos no meio de uma guerra comercial, de egoísmos de algumas nações, e é curioso ver que em 1890, nos anos de 1830, o presidente Roosevelt dizia que não pode haver nenhuma empresa maior que o Estado. Inclusivamente, nessa altura, a Standard Oil foi obrigada a dividir-se, ou seja, para não afetar a concorrência, para não afetar a democracia, para que não houvesse uma empresa maior que o Estado, a quem o Estado devesse obedecer, obrigou-se a maior empresa na altura de petróleo a ser dividida. Vivemos exatamente tempos muito similares. Nessa altura foi preciso fazer o Sherman Act, que era uma lei que proibia os trusts, as concentrações. Hoje não temos só grandes empresas com dimensão maior que alguns Estados, como temos até algumas fortunas ou alguns empresários dentro do próprio Estado com responsabilidades políticas. E isto muda tudo, faz com que de facto a democracia fique em risco, faz com que aquilo que era um dado adquirido, que era contarmos com os Estados Unidos como o nosso parceiro nos valores, na economia, nos conflitos, passou a ser algo que temos que duvidar. E no meio disto tudo, o que temos é Brasil, China, Índia a crescerem economicamente, os chamados BRICS, e do outro lado a Europa. A Europa cada vez mais fraca. Em termos de empresas, apenas uma empresa, a Airbus, consegue rivalizar com as grandes empresas americanas. O resto são empresas de pequena dimensão, numa Europa entretida em retiros, em regulação, em reuniões, em meetings, sem nada de concreto. Como dizia Henry Kissinger, para quem é que eu ligo quando eu quero falar sobre política externa europeia? E continuamos com esse problema. E dirão, bom, mas o que é que isso tem a ver connosco? Tem a ver, muitos já vão ver porquê. A Europa hoje está com dificuldades económicas, não é só a dimensão das empresas, não tem capital. A Europa irá começar a pagar em 2027 os empréstimos para o combate ao Covid. Foi um momento de solidariedade entre todos, que nós achamos, com o Covid tínhamos aprendido que vamos estar todos dependentes uns dos outros, que não podemos ter ações isoladas, eis que senão quando já passou e já estamos todos a ter ações isoladas. A Europa não tem praticamente capacidade financeira para combater com aquele que é o poderio económico dos países que eu vos falei. Vai ter à frente o alargamento, porventura a Ucrânia, se não a entrada da Ucrânia, pelo menos o preço da reconstrução e do apoio do esforço de guerra para a Ucrânia. Vai ter que ter o seu orçamento de defesa, fala-se em 2, em 4 ou 5. Não há capacidades financeiras para ir para lá de 2. Ora, isso quer dizer que vamos ter menos fundos, ou vamos ter que ter um imposto europeu, ou vamos ter mais dívida na Europa. E que se temos menos fundos, podemos até passar a ser um país a contribuir mais, ou a contribuir pela primeira vez, significa que vamos ter menos dinheiro para investimento. Para quem olha com atenção, o investimento que se faz no país não é o do Orçamento de Estado, é anunciado e é praticamente reduzido a zero o investimento público. O investimento que fazemos no nosso país são dinheiros que vêm da Europa, do PRR, dos quadros comunitários. E é por isso que os nossos deputados do Distrito de Viseu, os nossos políticos, parecem baratas tontas e numa discussão completamente estéril e que não adianta nada, que é eu prometi primeiro o centro ecológico, eu prometi primeiro a estrada Viseu-Sátão, inauguraste a estrada Viseu-Sátão, mas fui eu que fiz, eu reduzi portagens, mas também já votei contra as portagens, até criei portagens, e portanto parecem uma discussão, perdão uma expressão, como contorcionismo, e parece que são exatamente os grandes campeões olímpicos de algo muito estranho que é o contorcionismo. E portanto dizer-vos que a culpa não é deles, é que não há dinheiro. E como não há dinheiro, não há capacidade de ver mais longe, não há capacidade de perspectivar o futuro, não há capacidade de inovar, não há capacidade de nada a não ser fazer promessas e discutir quem é que prometeu mais. E por isso é que eu acho que estes dois atos eleitorais que se aproximam, as autárquicas, que são já este ano, em que nós teremos, no caso de Viseu, mais do mesmo ou até menos do mesmo, porque o que aí vem é uma cidade a definhar, uma cidade sem futuro, uma cidade sem ambição,
uma cidade que está agarrada ao bom passado que teve e, portanto, veremos se consegue surgir alguma candidatura que possa eventualmente catapultar este concelho e esta cidade com dinâmica, atrativa, com capacidade de sonhar, com capacidade de rivalizar com as outras cidades europeias, capacidade de ter, de facto, investimento e com esse investimento criar emprego, ser uma cidade inclusiva. Portanto, veremos se isso acontece. Não parece que isso aconteça. Os partidos, e depois temos as presidenciais. E as presidenciais, como já todos nós reparamos, parece algo em que os partidos fecharam sobre si próprios. Parece que se perdeu os nossos senadores, aqueles que já fizeram vida, que têm em cima de si passado, que têm em cima de si capacidade de realizar, capacidade de nos transmitir sonho, capacidade de nos fazer sonhar, parece que desapareceram. Temos os políticos de sempre, uns que não conhecemos e parece que agora todos gostamos do desconhecido, outros que conhecemos demais e, portanto, também não nos parece que mereçam a nossa confiança. Temos, inclusive, partidos políticos, especialmente os radicais, que sempre foram radicais, mas podem ser radicais com coerência, podem ser radicais no seu caminho, mas serem firmes, mas o que temos são radicais da malabarice, que é uma espécie de malabarismo com aldrabice, que é o Bloco de Esquerda, por exemplo, combate o alojamento local, mas tem nas suas fileiras de roubos alguém que patrocina o alojamento local. Uma defesa intransigente e alguns aspectos até correta e justa na defesa dos trabalhadores, no combate à precariedade, aos recibos verdes. E o que é que faz o Bloco de Esquerda? Precariedade, recibos verdes, exatamente o contrário. E que dizer do Chega? Eu não me lembro de termos a Assembleia Nacional, o nosso Parlamento, representante de todos nós, com gente de tão fraca qualidade. Um partido que se diz que quer limpar o país, que vem dizer que traz valores, que é anticorrupção, pois acontece que nos seus 50 deputados tem praticamente 50 arguídos. E, portanto, acho que o eleitorado, perante este cenário, tem que fazer uma escolha difícil, que é, não vale a pena ligar aos 10 segundos do TikTok. Não há nada verdadeiramente importante que muda as nossas vidas que acontece em 10 minutos ou em 3 ou em 380 caracteres. E, portanto, nós vamos ter que ir um pouco mais longe, ou seja, a responsabilidade é do eleitorado. O eleitorado tem que ser mais sereno, tem que ser mais exigente. Não precisa que ninguém lhe diga o que é que deve fazer sobre os valores. Nós somos um país com valores, somos um país com tradições, somos um país com coragem, somos um país com alma. Temos é que escolher melhor os nossos representantes. E eu acho que os partidos políticos, nomeadamente o meu nessa matéria, compara bem com qualquer um dos outros. PS, PSD, CDS, são 50 anos de história. Tivemos um ou outro caso, eventualmente, que tem a ver com a justiça, mas nada do que se parece com partidos novos que têm 10, 20 anos, 2. E, portanto, caro eleitorado, caro concidadão, vêm aí 2 momentos em que tem que escolher. E, por uma vez por todas, escolham com muita atenção aos perfis, com muita atenção aos programas e não tanto com a notoriedade ou com o aspecto clubístico, que é, no fundo, se sou do PSD, voto no PSD, se sou do PS, voto no PS, se sou do Chega, voto no Chega. Não, devemos olhar em concreto para os programas e para as figuras e para as pessoas que se apresentam a votos.